Nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do 13, e o título da minha Bíblia diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Nós temos aqui o início de uma nova sessão, e essa sessão, ela começa aqui, ela entra no capítulo 5. Nós vamos tratar aqui de um dos assuntos mais interessantes e mais também difíceis de entender acerca da fé cristã. É sobre a morte dos cristãos e da vinda, ou melhor, da segunda vinda de Jesus, como isso se dá, como que acontece. Então nós já tivemos um período onde Paulo se defendeu o evangelho nessa carta. Depois nós tivemos um momento onde Paulo se alegrou com os tessalonicenses. Tivemos um momento onde Paulo exortou, puxou a orelha da igreja. E agora o que Paulo vai fazer é dar instrução à igreja, instruir a igreja acerca desse momento que é muito importante para a igreja, mas como eu disse, é um momento difícil de entender, não é fácil de entender, é um momento difícil até de aceitar, quando a gente trata de morte de crente, quando a gente trata de segunda vinda de Jesus. Alguns cristãos têm dificuldade, então Paulo vai agora nos instruir e nos esclarecer um pouco como que funciona essa situação dos mortos em Cristo e da segunda vinda de Jesus, tendo em vista que ele virá e tendo em vista que é fato, irmãos em Cristo morrem. E o que acontece com eles é algo que a gente vai estudar agora nessa manhã. Versículo 13 vai dizer assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Vamos passo a passo. Para começar, Paulo começa dizendo assim: eu não quero, irmãos, não queremos porque ele inclui Silas e Timóteo, seus companheiros, que na hora que ele estava escrevendo a carta, não queremos, nós, os líderes da igreja, não queremos que vocês, irmãos, em Cristo Jesus, vocês que já creram em Jesus, já confiaram nele como Salvador, vocês que já têm depositado em Jesus a esperança da vida eterna, não queremos que vocês, irmãos, sejais ignorantes. E essa é uma cláusula bem interessante nos textos de Paulo. Por 7 vezes, e aí eu vou pedir para a Ilana colocar para a gente rapidamente esses 7 textos, Paulo vai chamar a nossa atenção para que a igreja não seja ignorante. Então o primeiro texto que eu separei, só para que a gente entenda como é importante, vou pedir para a Ilana colocar ali, porque são muitos textos que a gente vai avaliar hoje, é Romanos 1,13, que diz assim: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então você vê Paulo mais uma vez, assim como ele disse em Tessalonicenses, que ele não quer que a igreja seja ignorante. Só vou ler só até aí, passa a próxima, Ilana, que é Romanos 11:25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Mais uma vez Paulo dizendo: olha, a igreja não pode ser ignorante, a igreja não pode ignorar as verdades do evangelho. Próximo, 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Próximo, 1 Coríntios 12:1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Filipenses 1:12. Filipenses 1:12. Isso, 1:21 que está aí, é 1:12. É 1:12. Deixa que eu leio aqui, não precisa não. Pode passar para Colossenses 2:1. Colossenses 2:1 diz assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Nessa tradução você não vai encontrar a palavra ignoreis, mas Paulo está dizendo: gostaria, pois, que não fosseis ignorantes, ou que não ignorassem a luta que eu passei pela igreja. E Filipenses 1:12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, quero ainda fazer com que vocês não sejam ignorantes de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Então você vê que durante 7 vezes, contando com Tessalonicenses agora 8 vezes, Paulo diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes,
E por que isso é importante, irmãos? Porque ser ignorante com relação a Cristo é um mal. Ser ignorante com relação às verdades do Evangelho é um mal. Por exemplo, ser ignorante acerca da morte dos nossos irmãos que já se foram é um problema. Porque quando você é ignorante acerca do que acontece com o crente que morreu, você se desespera. Quando você é ignorante com o que acontece com os irmãos que já partiram, você perde o consolo, você perde o sono, você perde o conforto, você fica entristecido. Então Paulo diz, olha, a ignorância espiritual é a pior coisa que existe. Quando você é ignorante no lidar com o seu irmão, isso já é algo terrível. Alguém ignorante, quando você é ignorante acerca do que tem acontecido no nosso país, você tampa os olhos, isso é algo terrível. Mas quando você é ignorante acerca da Bíblia, acerca das verdades espirituais, isso é terrível, porque isso nos afasta de Deus. E se possível, se a nossa ignorância for grande demais, isso nos tira até do caminho da salvação. Se a gente ignora quem é Jesus, quem é Deus, qual é a salvação, o que é o perdão, o que é a misericórdia, a gente sai do caminho de Deus e perde o rumo. Então Paulo diz, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que vocês não fiquem como os demais que não têm esperança. O mundo pagão daquela época era um mundo extremamente desprovido de esperança. Quando se falava de morte, de vida eterna, de glorificação, o mundo pagão daquela época não acreditava nisso. As religiões daquela época não acreditavam nisso. Então falar de morte, falar de doença, falar de partir desta vida naquela época para o mundo pagão era desesperador. E eu gosto muito de falar nisso sempre que a gente está no momento fúnebre ou num velório. Quando você vai no enterro de alguém que não tem a fé em Cristo Jesus e não tem a certeza da vida eterna, alguém que é ignorante com relação a isso, você vê a pessoa desesperada. A morte, para aqueles que não entendem a fé cristã e que não entendem as promessas de Deus, ela é um fim trágico. É mergulhar numa escuridão, é mergulhar num abismo de dúvidas, porque ninguém sabe o que acontece. Então, fora da fé cristã, fora das promessas de Cristo, a morte é desesperadora, a morte é terrível, a morte é um mal que assusta a todos, independente da idade, independente da questão financeira. E os crentes da igreja de Tessalonicenses vinham do mundo pagão. Há pouco tempo atrás eles eram pagãos, há pouco tempo atrás eles adoravam falsos ídolos. Então eles acabaram de ser convertidos, acabaram de aceitar Jesus como Salvador, e Paulo foi embora, e a igreja começou a caminhar. Provavelmente, assim como acontece aqui, nesse meio tempo que Paulo saiu, alguns crentes da igreja de Tessalonicenses devem ter morrido. E aí começou a surgir no coração dos tessalonicenses, ou começou a perturbar a mente dos tessalonicenses a seguinte questão: o que vai acontecer com esses crentes que se foram? Porque até então, tudo que aprendemos acerca da morte é que a morte é um fim terrível, é que morreu, acabou. Mas Paulo, quando esteve aqui, nos falou acerca de uma viva esperança. Como que é isso? Então Paulo, temeroso, Paulo preocupado de que a morte de alguns cristãos podiam entristecer a igreja e perturbar os irmãos, fazer com que eles se tornassem ignorantes, a ponto de perder a fé em Jesus, Paulo para e diz: olha, para que vocês não sejam ignorantes, deixa eu lembrar vocês alguma coisa. Então essa carta foi escrita para abrir os olhos dos irmãos. Essa carta foi escrita para acalmar a mente, acalmar o coração daqueles que perderam um ente querido seu e que porventura estavam na dúvida do que aconteceria com eles, já que Paulo falou de salvação, Paulo falou de perdão, Paulo falou que Jesus salva, mas agora o meu familiar, aquele que eu amo, desceu à sepultura como qualquer outro. Crente ou não crente morre, espírita e católico morrem, umbandista e evangélico morre. Como que é isso? Então Paulo para,
senta, escreve e diz: olha, deixe-me explicar um pouco mais como que funciona essa coisa. Por isso que ele diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui a gente tem uma outra palavrinha muito importante que a gente merece, que a gente convém parar um pouquinho e avaliar. Os irmãos estão cansados de me ouvir dizer que para mim morrer é partir e estar com Cristo na hora, que para mim partir desta vida é ir ao encontro de Jesus naquele exato momento. Para mim, fechar os olhos nesta vida é abrir os olhos diante dos portões celestiais e entrar nas moradas preparadas. Contudo, é verdade que várias vezes na Bíblia, pastor, e aqui a gente acabou de ler, a Bíblia compara a morte dos crentes com dormir. Então, como é isso? E aí, frequentemente, você vai ouvir alguns pastores dizer: não, que o crente está dormindo. Irmãos, o crente não está dormindo. A comparação da morte do crente com o sono, ela, em certo sentido, é real. Porque assim, para esta vida, os crentes fecham os olhos e morrem, e dormem, e descansam. Para essa vida, os crentes fecham os olhos, mas no estalar de dedos, eles fecham os olhos nessa vida, mas acordam e despertam na glória. Então, é um dormir, digamos que instantâneo. Então, a morte do crente não é um repouso intermediário. A morte do crente não é um sono inconsciente da alma. Não é. A morte do crente não se limita à sepultura. A morte não tem poder para manter o crente debaixo da terra. Mantém sim o corpo do crente, mas a alma ou o espírito do crente, como você quiser chamar, não é assim. Então, ainda que o corpo do crente durma na terra, ainda que para este mundo o crente esteja dormindo de olhos fechados, para Deus ele está muito acordado. Então vamos ler um texto só para esclarecer isso. Lucas 16 diz assim, coloca para mim aí. É um texto conhecido, a gente já pregou aqui na igreja. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, do rico, ficava na porta, e desejava, o mendigo, alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as úlceras. 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. E olha que interessante, né? Ainda que a gente saiba que o rico, já já a gente vai ler para onde ele foi, quando a Bíblia trata do mendigo, a Bíblia diz que os anjos o levaram para o seio de Abraão. Quando fala que o rico morreu, diz apenas que ele foi sepultado. Ao 23 diz: no inferno, estando em tormentos, quem? O rico, que foi sepultado. Levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro ao seu seio, viu o mendigo no céu. 24. Então, clamando, disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas. Acabou aí? Segue o texto e diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, aqui no céu, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. E então replicou: pai, te imploro que mandes ele à minha casa paterna. Vamos parar aqui, não vamos ler o resto não, porque não interessa. Por que eu coloquei esse texto aqui? Só para que os irmãos prestem atenção e percebam que Jesus nos retrata uma passagem aonde aqueles que morreram estão plenamente vivos, conscientes e entendedores do que está acontecendo.
Lázaro sabe onde está e o rico sabe onde está. Tanto sabe que pede para que Lázaro vá lá e molhe sua boca, porque ele está em tormentos no inferno. Então, queridos, quando Jesus nos traz essa passagem, ele não fala em momento algum que Lázaro está dormindo, sonhando, e que o rico está sonhando. Eles estão acordados. Próximo versículo, qual é? Lucas 23. Na cruz, Jesus vira para o ladrão e diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Algumas igrejas e algumas doutrinas, para desmentir esse texto, colocam uma vírgula ali, e eles dizem que Jesus fala assim: em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: estou te dizendo hoje que um dia você vai estar comigo no paraíso. Mas não é isso. Jesus diz que naquele exato dia o ladrão da cruz estaria com ele no paraíso, assim como Jesus para lá estava indo. Próximo texto. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo. Então Paulo diz que para ele, morrer é deixar o corpo. E olha o que Paulo diz: e habitar com o Senhor. Então para Paulo, deixar o corpo não era dormir. Para Paulo, deixar o corpo era habitar diretamente com Jesus. Próximo. Filipenses. Paulo de novo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne, se viver aqui nesse mundo, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, para Paulo, partir é estar com Cristo e não dormir. Próximo. Apocalipse 7 vai dizer o seguinte: razão porque se acham diante do trono e o servem. Então, diante do trono existem pessoas e servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, sobre aqueles que estão na glória. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água viva, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, para Apocalipse 7, aqueles crentes que estavam lá, estavam vivos, servindo dia e noite no santuário do Senhor. Próximo. Apocalipse 20 também vai dizer assim: vi também tronos. O apóstolo João, arrebatado, viu tronos no céu, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Então Paulo vai dizer que aqueles que Deus chamou e deu autoridade para julgar o mundo estavam assentados em tronos no céu, não estavam dormindo em cama, não estavam dormindo na rede, eles simplesmente estavam verdadeiramente acordados, vivos, conscientes de que estavam na presença do Senhor. Então, irmãos, fique bem claro, sim, a Bíblia usa várias vezes a palavra dormir como eufemismo, como uma maneira de suavizar, como uma maneira de amenizar a palavra morte. Mas você vai ver, e a gente vai citar agora também vários versículos, onde a Bíblia relaciona dormir diretamente com morte. Então que fique claro, a doutrina cristã, fiel, verdadeira, legítima, é que os crentes que confiam em Jesus e partem dessa terra vão diretamente para a presença de Deus. Vamos ver os textos agora? Coloca para mim aí, aonde a palavra dormir é usada como substituto, ou como eu disse, eufemismo para a palavra morte. Gênesis 47. Porém, que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito. Isso aí é José, se eu não me engano, pedindo aonde que o corpo dele deveria ser enterrado. Me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Essa tradução também não tem a palavra dormir. Deixa eu ver se na minha Bíblia tem. Porque a Ilana está, enquanto eu estou falando aqui, irmãos, a Ilana está colocando os versículos. É a mesma? Não tem a palavra dormir aí?
porque em algum momento nessa passagem de José, ele diz que quando chegasse o momento dele dormir, ele desejaria que fosse enterrado lá onde os seus pais estão, e não aonde ele estava, que era no Egito. Ele não queria de jeito algum dormir no Egito, mas enfim, não tem a palavra dormir aí. Passa a próxima para mim. Deuteronômio 31. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir. O Senhor estava falando da morte de Moisés, mas o Senhor disse para ele: eis que estás para dormir com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra, cujo o meio vai e me deixará a aliança que fiz, e anulará a aliança que fiz com ele. Está estranho esse finalzinho aí, mas enfim, Deus diz para Moisés que ele dormiria, mas na verdade o que Deus está dizendo para Moisés é que ele vai morrer logo logo. Próximo versículo, João 11, um texto muito conhecido sobre Lázaro. Lázaro estava 3 dias morto. Jesus, quando chega lá, diz: isto dizia, depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso, do sono. Então a própria Bíblia esclarece que o próprio Jesus, apesar de dizer que Lázaro adormeceu, e as pessoas imaginarem que era sono, Jesus estava falando sobre a morte de Lázaro. O próprio versículo 13 esclarece isso. Próximo, Lano. Atos 7,60 diz assim: então ajoelhou-se, clamando em alta voz, e disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. Nós estamos falando aí, se não me engano, da morte de Estevão, o primeiro diácono, o primeiro mártir a morrer na igreja. E ele ajoelha, ora a Deus, e a Bíblia diz que ele adormeceu, mas todo mundo sabe que ele não dormiu, ele morreu. Então a Bíblia costumeiramente usa a palavra adormecer como sinônimo, eufemismo de dormir ou de morrer. Próximo, Atos 13:36. Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Davi não adormeceu, Davi morreu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção, seu corpo se corrompeu debaixo da terra. Próximo, 1 Coríntios 11:30. E eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E isso aí Paulo está falando naquela questão da ceia, que muitas pessoas estavam tomando a ceia indignamente, e que por isso muitos estavam morrendo naquela época, porque Deus estava punindo o seu povo com a morte, certo? Então você percebe aí, durante toda a Bíblia, lemos mais de 15 versículos, a Bíblia faz sim essa correlação da palavra dormir com a palavra morrer. E para nós cristãos, a gente dorme sim com relação a este mundo, mas com relação a Deus, estamos claramente vivos e acordados. Seguindo aqui no nosso texto, versículo 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então olha só, irmãos, se eu disse que no mundo pagão o mundo era totalmente sem esperança, totalmente desesperado com a morte, Paulo diz: calma aí, com a gente não é assim. Nós temos um fundamento, nós temos um exemplo maior, e esse exemplo maior está na pessoa de Jesus. Aí Paulo diz assim: olha só, se a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, automaticamente Deus também, mediante Jesus, trará na sua companhia os que dormem. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, aqueles que se foram são pessoas, são reais, e tanto estão vivas e ativas que a Bíblia diz que Deus trará. A Bíblia não diz que Deus vai os acordar. Paulo diz assim: se cremos, pois, que Jesus morreu e ressuscitou, também, mediante Jesus, Deus trará. O que Paulo está dizendo é:
eles estão com Deus, estão com Cristo, e não só estão, como também virão. Deus trará. Se eles não estivessem com Jesus, não tinha como Deus trazer. Era necessário que Paulo dissesse: olha, Deus vai ter que os acordar. Mas não, eles estão com Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, é impossível crer que Cristo morreu e ressuscitou e não crer que Deus fará o mesmo com aqueles que creem no seu Filho. É uma incoerência crer que Jesus virá do céu e não crer que quando Ele vier, Deus trará consigo aqueles que já morreram em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, irmãos, quero repetir: não é a alma do crente que dorme, é o corpo do crente que dorme. O homem rico, Lázaro, o ladrão da cruz e outras passagens aqui são evidências de que os crentes não dormem. Os crentes simplesmente vão para a presença de Deus. A gente leu em 2 Coríntios 5:8, quando Paulo diz: para mim, deixar o corpo é estar com Cristo. A gente leu Filipenses 1:23, quando Paulo diz: para mim, morrer é lucro, porque se eu morro, eu estou com Cristo, mas se eu vivo, eu vou fazendo obras, eu vou plantando igrejas, eu vou pregando o evangelho. Eclesiastes, no capítulo 12, vai dizer que quando a morte chega, o corpo volta ao pó, da onde foi criado. Eclesiastes, capítulo 12. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, na morte, segundo Eclesiastes, o corpo, que é pó, veio do pó, volta para a terra, mas o espírito não. O espírito volta para Deus que o deu. Então, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus é o Deus que tem poder para pegar e recolher todas as nossas almas, ou os nossos espíritos, como você quiser entender, e nos levar diretamente para a sua presença. Então, o trazer com ele desse versículo nada mais é do que mostrar que nós, quando partimos dessa vida, sempre estivemos com ele. Não estamos num cantinho, não estamos debaixo da terra, não estamos tirando uma soneca esperando Jesus voltar. Pelo contrário, aqueles que se foram estão com Jesus e esperando ele voltar para vir com ele. Então Paulo diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. Então vem junto. Assim que Jesus vier na segunda vinda, os que se foram com ele virão junto. Não é algo que acontece separado, não é algo que acontece desassociado, é uma coisa que acontece junto, porque, ao meu ver, os crentes já estão com ele, e se ele vem, ele não deixa ninguém no céu. Se ele vem para buscar os que aqui estão, ninguém fica lá, eles vêm junto. Vamos seguir, versículo 15 vai dizer assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo está dizendo assim: olha, fiquem tranquilos, Deus tanto tem em sua companhia aqueles que já foram, Deus tanto tem um cuidado especial com aqueles que já foram, que quando eles vierem, quando Jesus voltar, nós, os que ficarmos, Paulo sabia que ele não podia afirmar que ele ficaria, por isso Paulo diz assim: os que ficarmos até a volta de Jesus, de forma alguma nós precederemos os que já morreram. Eles terão até prioridade na nossa vez, porque eles virão com Jesus, nós estaremos aqui esperando, eles virão com. Então, Paulo estava dizendo para os crentes o seguinte: olha, acalme o coração de vocês, independente de você ter perdido um ente querido seu, independente de você ter perdido um familiar que você ama muito, fique tranquilo, eles não serão esquecidos, eles não serão prejudicados, eles não ficarão para depois, pelo contrário, eles virão com Jesus.
Eles terão inclusive o privilégio de descer das alturas junto com o Mestre. Então, mesmo que os crentes tenham morrido e fechado os olhos nessa vida, eles abriram rapidamente na glória, e lá estão até que voltem com Jesus. 1 Coríntios vai dizer assim: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos ou morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então Paulo está dizendo: olha, acalme o coração de vocês, porque aqueles que morreram terão os mesmos benefícios e privilégios que nós, os que ficarmos vivos. Paulo vai aprofundar um pouco mais isso. Vamos ler 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, então próprio Jesus, dada a palavra de ordem, então Jesus vai dar uma palavra de ordem, Jesus vai ordenar alguma coisa, ouvida a voz do arcanjo, então o arcanjo também vai bradar, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem virá dos céus? Jesus. Ele dá uma ordem, o arcanjo troca a trombeta e Jesus desce do céu. E olha o que acontece: e os mortos em Cristo, você vê que Paulo agora já usa a palavra mortos e não mais a palavra dorme. Os mortos, porque ele está usando a todo momento isso como sinônimo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, mais uma vez Paulo dizendo: olha, eu não posso afirmar que a gente vai ficar, os que ficarmos, nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Jesus, os anjos e aqueles que vieram com Cristo do céu e tiveram seus corpos glorificados. Seremos arrebatados junto com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como que é isso então, pastor? Vamos lá. Como que se dá essa ordem? Acreditamos que, dada a ordem de Jesus, Jesus vai ordenar que as milícias celestiais se reúnam, que o arcanjo toque a trombeta, que o céu se abra, as almas dos crentes que lá no céu já se encontram se reúnam e eles vão descer. Nisso que eles vierem descendo, a ordem de Jesus faz também com que os corpos dos crentes que estavam enterrados sejam ressuscitados. E nesse momento, os crentes que já se encontram com Jesus na glória vão ter corpos glorificados, como era o corpo de Jesus quando ele ressuscitou, e nós, os que ficarmos, sabe-se lá Deus quem é que vai ficar, seremos instantaneamente arrebatados para encontrar com eles nos ares, nas nuvens. Só ressaltando, há uma trombeta, e se você lembrar do Antigo Testamento, constantemente a trombeta anunciava a vinda de Deus para encontrar com o seu povo. Em Êxodo 19 vai dizer: e muito forte clangor de trombeta soou. E aí vai dizer depois assim: que Moisés levou o povo para fora do arraial para se encontrar com Deus. Então, durante todo o Antigo Testamento, a trombeta anunciava a vinda de Deus para encontrar com seu povo. É claro que essa será a última trombeta. Mas de tudo isso que a gente falou, faz-se importante ressaltar de novo isso: os que vêm com Jesus estão conscientes e acordados. Os que estão aqui estão conscientes, estão vendo o que está acontecendo, estão ouvindo o que está acontecendo, estão presenciando o que está acontecendo. Por que eu digo isso? Porque, como eu disse, a doutrina acerca da morte, da ressurreição, da segunda vinda de Jesus é uma doutrina difícil. E às vezes, porque a Bíblia é difícil de se interpretar, muitos pastores e muitas igrejas acabam trazendo algumas doutrinas que são um pouco difíceis de confirmar na Bíblia. Então por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos filmes, isso foi muito difundido no meio evangélico brasileiro, por causa de uma doutrina que se espalhou muito rápido, principalmente nos meios mais modernos e mais pentecostais,
que dizem que quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ser um rapto misterioso. Provavelmente todo mundo aqui já viu um filme assim, ou todo mundo aqui já falou, né? A gente às vezes até brinca com o irmão, fala, tem tanto tempo que eu não te vejo, que eu achei até que você tinha sido arrebatado. Mas quando a gente estuda a Bíblia mais calmamente, a gente percebe que a vinda de Jesus, ela vai ser aberta, todo olho verá. A vinda de Jesus vai ser pública, ele vai aparecer nos altos céus. A vinda de Jesus vai ser audível, a trombeta vai tocar. A vinda de Jesus vai ser visível para a igreja, para crentes e não crentes. As pessoas vão entender o que está acontecendo. Apesar da Bíblia usar figura de linguagem, palavras às vezes figuradas, a Bíblia diz que a volta de Jesus, ela é certa, é um evento real. E em um momento a gente consegue encontrar aqui argumento, ao meu ver, tá, queridos, para que a gente se enquadre numa vinda de Jesus secreta e misteriosa. O que está acontecendo aqui é um evento aonde o mundo vai parar, um evento até que é difícil de compreender aos nossos olhos, porque como se dará isso? Pessoas que estão na China, do outro lado do mundo, verão a mesma coisa que a gente, participarão do mesmo evento que a gente. Então um fato se torna evidente: a vinda de Jesus é certa. Os que estão com ele virão vivos, como uma nuvem celestial dos salvos. Os que aqui ficarmos, seremos elevados ao céu. Todos verão, todos compreenderão, todos entenderão, todos ouvirão, todos virão. Mas a diferença é, para os crentes, será uma trombeta de alegria, de salvação, de glória, de chegou. Para os crentes será um momento de reencontrar com aqueles que estão vindo, que Deus trará, reencontrar aqueles que já foram e que nós tanto desejamos reencontrá-los. Mas para aqueles que não têm Jesus, irmãos, essa trombeta vai soar como uma trombeta de guerra, essa trombeta vai soar como uma trombeta de julgamento. Então, o mais importante é entender que quando a trombeta soar, o texto termina dizendo assim no 17: estaremos para sempre com Ele, para sempre. E por que isso também é importante? Porque, como eu disse, alguns teólogos e alguns pastores acreditam que a igreja vai ser arrebatada e que depois Jesus vai nos trazer de volta e a gente vai viver 1000 anos na terra. Irmãos, a minha Bíblia diz que quando a trombeta soar, eu estarei para sempre com Ele. Eu já falei sobre isso aqui, não quero discorrer sobre isso. Se vai haver um novo céu e uma nova terra, a Bíblia diz isso, é fato. Se esse novo céu e a nova terra vai ser aqui, isso eu não sei explicar. Mas a minha Bíblia diz que quando Jesus voltar, eu não fico um tempinho no céu, depois eu vivo 1000 anos na terra. A minha Bíblia diz que eu estarei para sempre com Ele. Se eu vou viver mais um tempo aqui na terra, vai ser com Ele. E esse tempo, a minha Bíblia diz que é para sempre. É para sempre. Então Paulo deixa claro que os vivos serão transformados. Aqueles que morreram terão seus corpos glorificados. Pastor, isso é muito difícil. É verdade. Pastor, isso é até irreal. Porque o Senhor está dizendo que os corpos daqueles meus irmãos que foram enterrados há 50 anos serão glorificados, sim. E por que eu creio nisso, irmãos? Porque se eu creio no Gênesis, que diz que Deus nos fez do pó, eu posso crer no Apocalipse, que diz que Deus vai ressuscitar do pó o corpo dos crentes. Se eu não tenho dificuldade em crer, em confiar que o Gênesis é verdade, palavra de Deus, eu não posso ter dificuldade de acreditar que Tessalonicenses é verdade, e que os corpos daqueles que já morreram serão ressuscitados, e que esses corpos que estão vivos serão transformados, e no estalar de Deus, nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre. Talvez você tenha alguma divergência acerca de tudo que eu falei, talvez você pense um pouquinho diferente do que eu falei,
E confesso que dentro do círculo evangélico há umas diferençazinhas que a gente tolera. Mas de tudo que falei, guarde uma coisa: ele virá. Guarde outra coisa: quando a trombeta tocar, será para sempre. É isso que importa. Se a ressurreição vai ser antes, vai ser depois, guarde uma coisa: ele vem. E a Bíblia diz que ele trará consigo os que já estavam lá com ele. E quando ele vier, a Bíblia diz que meu corpo será transformado e eu estarei para sempre com ele. Guarde isso. Essa é a esperança da nossa fé. É isso que faz com que a gente, diante de um velório, não se desespere. É isso que faz que a gente, diante de uma morte ou da separação de alguém que muito amamos, não percamos a esperança, porque nós sabemos que já já ele virá e trará consigo os que com ele já estão. Para terminar, o 18 termina dizendo assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Paulo termina dizendo: olha, tem alguém triste? Tem alguém desanimado? Consolem uns aos outros, animem uns aos outros, lembrem uns aos outros de que ele virá, de que aqueles que se foram estão num lugar, como diz Paulo, incomparavelmente melhor. Lembre que aqueles que se foram estão agora no seio de Abraão, ou melhor, na presença de Deus. Lembrem que aqueles que se foram desfrutam agora da glória já de Deus, e que logo, logo virão. Encorajem os irmãos, animem os irmãos, mas também alertem os irmãos. Alertem os irmãos, porque ele virá. E se ele virá, nós devemos estar preparados. Alegrem os irmãos, encorajem os irmãos, digam para ele: olha, nós não caminhamos para um final duvidoso, nós não caminhamos para um abismo, nós não caminhamos para um final de tristeza e dor eterna, nós caminhamos para a glória, nós caminhamos para um lugar onde toda lágrima será enxugada, nós caminhamos para um lugar onde o dia se faz dia porque Deus está presente, nós caminhamos para um lugar onde reencontraremos os nossos queridos que já foram. Então alegrem-se, animem-se, vivam com alegria, vivam com força, vivam com convicção, vivam com perseverança. Os nossos queridos nos esperam. É claro que devemos viver em santidade por aquilo que Deus é, por aquilo que Jesus fez. Mas, irmãos, em certo sentido, vivamos também com fé, em amor àqueles que já foram. Vivamos também com fé, na esperança de que veremos aqueles que já foram. É claro que o motivo principal é glorificar a Deus e honrar Jesus que morreu por nós. Por isso que a gente vive uma vida santa e de fé. Mas em segundo plano, viva alegre, sabendo que já já nós os encontraremos, já já nós o veremos. E aí, irmãos, vai ser uma festa incomparável, incomparável. Aqueles que creem em Jesus, que foram perdoados, que os nomes estão escritos no livro da vida, que têm a certeza da sua salvação, não tem motivo para viver uma vida triste e duvidosa sobre o amanhã. O amanhã é certo. O amanhã é certo. Há aflições? Há. Há dias de tristeza? Há. Há dias de luto? Há. Há dias difíceis na nossa vida? Há também. Mas sobre tudo isso, o que nos faz caminhar e acordar a cada manhã é a viva e bendita esperança de que se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Se cremos, é isso que Paulo diz, que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus, mediante Jesus, trará com Ele os que se foram. Eles vêm para nos buscar, para que para sempre estejamos com Ele. Amém? Vamos terminar? Rápidas aplicações, rápidas. A segunda vinda de Jesus será uma festa, porque, irmãos,
Eu já falei isso aqui, ainda que sejamos tradicionais, quando nós contemplarmos a face de Jesus e quando a gente reencontrar alguns irmãos que se foram, até os mais tradicionais pularão de alegria, na verdade. Então a festa será grande na segunda vinda de Jesus. Segundo, os crentes que se foram estão e virão com Jesus. Não estão dormindo, nem na sepultura. A morte não nos detém, assim como não pôde deter Jesus. Os crentes que se foram estão e virão com Jesus. Terceiro, a ressurreição dos corpos, essa sim vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Quarta aplicação, a segunda vinda de Jesus marca o fim das oportunidades. Quando Jesus vier, irmãos, não há mais chance. Aqueles que não tinham Jesus como Salvador, quando a trombeta tocar, não há mais chance. Por isso é importante estar preparado. Quinta e última aplicação, a segunda vinda de Jesus e a certeza de que Ele trará os nossos irmãos que já foram, é o maior consolo que nós podemos ter nessa vida. Como eu disse, a vida não é fácil, mas você quer um consolo? Você quer um conforto? Você quer um gás? Você quer um ânimo? Você quer uma palavra de vitória? Não é isso que muitos buscam nos cultos de domingo? Palavra de vitória? Eu te darei uma palavra de vitória. Jesus vem e trará com Ele os que já foram. Não tem palavra de vitória maior que essa, irmão. Pastor, preciso de uma palavra de vitória para viver a semana alegre, cheio de poder. Jesus vem e trará com Ele os nossos irmãos que já com Ele estão. Amém? Fiquem de pé, vamos orar.